Alexandre Matos revela bastidores do Vasco com a 77, critica como eram feitos os processos e fala que queria aproximação com Pedrinho. Vamos falar também sobre arbitragem para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense e também venda de ingressos. Inclusive, o árbitro teve lances polêmicos esse ano em clássico pelo Vasco da Gama. E o Gigante treinou hoje no CT Moacir Barbosa. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Já convido você a se inscrever no canal, a compartilhar, a trazer mais amigos para aqui, porque olha, gente, estamos chegando próximo dos 14 mil inscritos. E você pode nos ajudar com isso. Então eu conto com o seu like, com o seu compartilhamento. Se você está chegando agora com o seu se inscrever, vai nos ajudar bastante a continuar fazendo esse trabalho e também crescendo aqui na plataforma. E olha, eu vou trazer daqui a pouco um trecho do Alexandre Matos falando sobre como era o processo da 77 Partners no Vasco. Mas antes, vamos trazer as informações do momento atual do Vasco da Gama. O time hoje treinou normalmente, tivemos aí algumas atividades na academia, você está vendo a esposa, tem ali também o nosso querido Hugo Moura. O time está tendo esse tempo, além de aprimorar sua parte física, para também fazer com que tenha um descanso, com que o time tenha esse trabalho feito de força. O Vasco entende que essa reta final vai ser bastante importante e, obviamente, tem jogos importantes. Na próxima quarta-feira o Vasco joga na Liga Arena, inclusive buscando um resultado positivo. O Vasco tem 2 resultados para esse jogo, empate ou vitória, classifica um Vasco, e o Gigante da Colina vai para esse jogo aí buscando o seu melhor fisicamente. O time tem feito esse trabalho para que as coisas fluam no Vasco. O jogo que acontece na Liga Arena já tem definida a sua arbitragem. Olha o árbitro do jogo. Nosso querido Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira é aquele cara que a gente não pode falar nem que é bom nem que é ruim. Porque tem jogo que ele vai errar para os dois lados. Tem jogo que ele vai errar para um lado, tem jogo que ele vai errar contra nós. Então, quem lembra daquele jogo Vasco e Fluminense no primeiro turno, tivemos um gol que poderia não ter sido anulado, um pênalti na mão do Manuel, que o juiz não marcou, que era o Wilton Pereira. O Wilton Pereira esse ano também já acumulou alguns jogos polêmicos, não foi tão bem recebido quando apitou a Copa América, nem quando apitou a Copa do Mundo, mas está na escala para arbitrar Vasco e Atlético Paranaense. Também gostaria de falar aqui, porque está rolando uma imagem nas redes sociais, que é o presidente do Atlético Paranaense com a CBF. Só para explicar o que está acontecendo ali, a seleção brasileira, ela treinou no CT do Caju, que é o CT do Atlético Paranaense. E como acontece, o representante da CBF, dessa vez foi diretamente o presidente, vai para agradecer, né, as boas-vindas, cederem o espaço, que na verdade a CBF paga para ir, né? E por isso, aquela imagem do Atlético Paranaense. Obviamente que uma imagem daquela, no momento de decisão entre Vasco e Atlético Paranaense, todo mundo vai ficar meio com o pé para trás. Mas só para lembrar também, na terça-feira, o representante do Vasco, o CEO, o Amodeu, foi até a CBF, onde tiveram a reunião para tratar do fair play financeiro, também esteve participando junto à CBF. E o próprio Vasco cedeu o São Januário à CBF para que o Sub-20 jogue. A gente trouxe a informação ontem, teve gol do Ryan. Então essa é a situação do Atlético Paranaense, está lá. Eu acho que a cobrança tem que ser feita muito em cima daquilo que a CBF tem deixado a desejar, que é a arbitragem.
que é a arbitragem. Nesse momento o Vasco precisa cobrar isso, porque é inadmissível que tantos árbitros que já erraram pro Vasco na temporada continuem apitando os jogos do Vasco. Mas enfim, a questão daquela foto foi basicamente isso aí. Falando agora sobre quem já passou pelo Vasco, vamos falar de Alexandre Matos. Porque Alexandre Matos deu uma entrevista ao Charla Podcast. Inclusive, o áudio vem do Charla Podcast, o áudio que a gente vai passar aqui para vocês daqui a pouco. E ele falou que, depois de uma entrevista que ele deu, né, na apresentação de Galdames, entre outros jogadores que ele apresentou ali, Keiler, se eu não me engano, Vitor Luiz, ele falava da expectativa e tal, que a contratação não vinha diretamente dele, isso aí minou todo o relacionamento dele com a 77. Ele também falou de um aproximamento com o Pedrinho, que ele queria trazer o Pedrinho, mas que a 77 não queria que o Pedrinho estivesse ali próximo. E nesse áudio que eu vou trazer aqui para vocês, ele fala o porquê a sua saída do Vasco, o que foi que aconteceu naquele momento, para que ele pudesse deixar o Gigante da Colina. Veja aí o que a Alexandre Matos falou. Aconteceu no Vasco, eu fiquei lá tremendo, eu não consegui trabalhar. Não da maneira que eu fui comunicado que seria, porque senão eu não teria nem ido. Não tô tirando o meu da reta, não é isso não, mas muito das coisas que foram feitas lá, não tinha uma aprovação minha, era um debate falar, olha, esse caminho eu não teria. Mas eu não era o chefe, então o chefe falava, mas é isso que a gente quer, tudo bem, isso é, né? Eu confrontava, tanto é que minha relação lá durou pouca, e eu sou um cara de longos projetos, porque não dava essa empatia daquilo que se imagina pro dia a dia. Não consegui nem montar uma equipe de trabalho. Eu acho que a comunicação ali foi mal feita em todos os sentidos. E eu tentei, lembra de uma entrevista que eu dei? Ali, amigo, rompeu tudo. Pô, não pode ser assim, tem que estar conosco. Não é estar conosco, é explicar transparente o que é que está sendo feito. Porque senão a torcida imagina uma coisa, a gente imagina outra. Parece de fora assim, 777 tinha uma prática muito clara de contratar jogadores jovens para revenda. Era isso. Pra ser bem honesto, nem eu sei te dizer se é isso. Porque eu perguntei várias vezes qual é o propósito. É fazer dinheiro? É ganhar título? Nunca me foi dito isso. Uma frase famosa, olha, nunca mais vai jogar sem dinheiro que o Flamengo tem, alguma coisa assim. Né? E eu dizia, gente, isso nós precisamos derrubar isso. Porque não é isso que a gente está pregando aqui no dia a dia. Enfim, é algo que pra mim não é novidade. Eu falava aqui na época do Brax, até pela aproximação que a gente tinha, por poder ter um contato melhor com o Brax, a gente já falava sobre isso. É muito difícil trabalhar com a 77. A 77 não entendia nada de futebol, muito menos de esporte. E, cara, pra mim, o que o Alexandre Matos falou aí não era uma novidade. Acho que aconteceu com o próprio Paulo Brax, aconteceu com o Alexandre Matos e ia acontecer com o Pedro Martins, que trabalhou tão pouco tempo com a 77. Infelizmente, a gente teve um aventureiro à frente do nosso futebol. Esperamos que as coisas melhorem agora e que o Pedrinho não siga essas ideias, né? Que as ideias sejam dentro do que o Vasco precisa, não de interesses próprios. Sempre falo isso. O Vasco tem que ser o melhor para o Vasco, não para interesses próprios. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas. Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado pela moral. Se inscreve, compartilha bastante. Até a próxima. E valeu. Tamo junto, rapaziada.